Fala pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui para te falar sobre os Kages no universo de Naruto, mas especificamente o Kage mais poderoso na minha concepção, né? Daqui também tem muita teoria minha sobre alguns Kages que não apareceram, que na minha concepção são realmente muito poderosos, e os mais poderosos entre eles. Claro, né, daqui é teoria minha e especulação minha, né? Eu vou provavelmente fazer um vídeo futuro falando sobre os oficiais, no caso que as pessoas acham realmente que são os Kages mais poderosos no universo de Naruto. Porém, esse daqui é teoria minha e eu também já fiz um vídeo falando sobre os melhores Kages, porque nem sempre ser o Kage mais poderoso significa ser o Kage melhor para a sua nação, tanto que muitos Kages muito poderosos realmente prejudicaram mais a sua nação do que ajudaram. Então vamos falar aqui sobre esses Kages que são muito poderosos na minha concepção e na minha teoria, e depois a gente especula lá qual é da sua opinião também, né? Se você tiver uma opinião diferente da minha, deixa aqui nos comentários, comente aqui. E é claro, né, se você gosta de conteúdo de anime, né, tá aqui no canal, traz de se inscrever se você ainda não é inscrito. E é isso, então vamos falar aqui sobre estes Kages. Bora lá. Para começar, o que muita gente pensa é que os Kages mais poderosos são o Gaara como Kazekage, o Naruto como Hokage, o terceiro Raikage como o Raikage mais poderoso, o Yagura como Mizukage mais poderoso e o Onoki como Tsuchikage mais poderoso. E não está errado, eu não estou dizendo que está errado, não tá errado. Provavelmente eles atualmente são os mais poderosos porque foram os que mais apareceram, não é? São Kages das 5 grandes nações que se tornaram Kages e que a gente tem mais informação. E eles realmente merecem um título de Kage. Mas o que eu vou falar aqui é minha teoria sobre quem são os Kages mais poderosos, afinal de contas, isso daqui é teoria minha. Então vamos iniciar aqui pra gente falar que quem é, na minha concepção, o Raikage mais poderoso, que continua sendo, obviamente, o terceiro Raikage. O terceiro Raikage, velho, ele tinha um poder muito grande. Para começar, ele tem o maior escudo de relâmpago de todos os seus antecessores e até do quarto Raikage. Ele tem um escudo tão forte, mas tão forte, que o próprio anime se encarregou de mostrar para nós que só a única coisa que poderia passar daquela defesa de relâmpago que ele possuía era a lança de relâmpago do próprio Raikage, velho. Ele conseguia parar o Hashibi num soco, velho. Realmente não nasceu o Raikage que conseguisse tancar a mesma força que esse terceiro Raikage tinha. Ele conseguiu lutar, velho, de igual para igual contra uma das bestas mais poderosas no universo de Naruto, velho. Isso já é. O cara realmente mostra o poder que esse cara tinha. Sem falar que ele tinha a lança infernal de um Dando que perfurou as 8 caudas do Hashibi. E ele, não só ele, né? Porque, tipo, embora ele era conhecido, que a gente conhecesse mais ele, não é sobre o fato dele ter lutado contra 8 caudas. Vale se destacar também que o Duas Caudas também saía do controle. Também ele tinha que lutar contra o Duas Caudas para impedir que ele saísse do controle. Não só seus feitos, né, que ele lutou contra o Hashibi, mas ele lutou durante 3 dias, 3 noites com mais de 1000 soldados só para seu time fugir, e ele acabou morrendo de exaustão, ou seja, não foi o inimigo que conseguiu acertar ele só morreu de cansaço mesmo, porque ele já estava lutando há bastante tempo. Cara, com esses feitos, não há ninguém que supere o terceiro Raikage, sem falar o fato de que o elemento relâmpago que o quinto Raikage utiliza foi criado por ele. Ou seja, ele que criou o relâmpago negro. Inclusive o próprio Darui usa uma marca, que é a permissão do terceiro Raikage para utilizar aquele tipo de relâmpago, que foi criado pelo terceiro Raikage. Ou seja, o relâmpago do quinto Raikage foi criado pelo terceiro, e as habilidades de todos os outros Raikages que provavelmente utilizaram mesmo que ele é o mais poderoso. Então, em força, habilidade e ninjutsu, obviamente o terceiro Raikage fica na frente. Primeiro Tsuchikage. O primeiro Tsuchikage, velho, realmente ele é muito misterioso, não sabemos muito sobre ele, mas eu quero especular aqui sobre uma coisa, sobre um fato sobre esse Tsuchikage que me deixa com o pé atrás. Para começar, o Nokimu tiveram muito destaque no anime, e nenhum deles foi dito como o Tsuchikage mais poderoso. No anime, o fato do Kage ser bastante poderoso, né, o mais poderoso entre os Kages, realmente é sempre ressaltado bastante, desde o Kazekage até o Hokage. Porém, isso não é revelado no Tsuchikage, nem o Tsuchikage foi classificado como o Tsuchikage mais poderoso, isso porque provavelmente são 3 Tsuchikages, velho. E o Onoki e o Mu nunca foram classificados como o Tsuchikage mais poderoso, a gente não tem essa relevância assim, quem deles foi mostrado pra nós. Muitas pessoas classificam o Mu, porque o Mu realmente é muito poderoso, ou o Onoki devido à sua experiência. Porém, eu classifico o Ishikawa. E por que o Ishikawa? Vejamos. Primeiramente, o Ishikawa pertence a um clã muito poderoso. Ele e o Onoki, tipo assim, eram muito velhos e eles tinham muita experiência em batalha.
tanto o Onnok quanto o Mu, eles cresceram, velho, em guerras. Porém, o Onnok cresceu durante a Primeira, Segunda e Terceira Grande Guerra, e o Ishikawa nasceu durante o período dos Estados Combatentes, onde realmente ele vivia em conflito ali, velho, ele tinha que lutar para sobreviver. E ele provavelmente era o líder do clã, um dos clãs mais poderosos da Aldeia da Pedra, que no caso é o clã Kamizuro, o clã de abelhas. Foi demonstrado que no filler que ele realmente era o maior usuário de técnica de inseto no anime. Cara, não tinha nenhum que superasse ele, até no clã Burami, velho. Porque ele conseguia manipular também os Kikaishu do clã Burami, tanto do clã dele. Inclusive, cara, ele realmente conseguia manipular todo tipo de inseto, sem falar nas habilidades avançadas de estilo terra. E eu teorizo que ele tenha criado a Kekeitouta. E por que você acha que eu devo teorizar algo assim? Não é? Porque o Mu tinha essa habilidade, a Kekeitouta. Mas quando o Onnok foi mostrado o Onnok, não é que ele disse, né, que o Mu não criou essa técnica. Ele disse que o Mu passou para ele essa técnica. A técnica do estilo poeira, estilo partícula, estilo poeira. Foi o Mu que passou para o Onnok, ou seja, o Onnok não criou. Mas o Mu, não foi dito que o Mu havia criado essa habilidade. Provavelmente alguém próximo dele criou, que no caso seria o Ishikawa, porque o Ishikawa era muito próximo do Mu, tanto que foi o Mu que se tornou o segundo Tsuchikage. E o detalhe curioso é que tanto Ishikawa, Mu e Onnok possuem uma habilidade comum, que no caso é a técnica de levitação. Pode ser algo bastante curioso ou à toa, mas essa técnica estar em comum realmente faz sentido. Afinal de contas, embora não sejam a mesma técnica, né, a técnica de levitação com a Kekeitouta, só os portadores da Kekeitouta utilizaram a técnica de levitação, coisa que o Ishikawa apresentou. Então não foi mostrado bastante sobre esse personagem. Ele pertenceu a um clã muito poderoso, tinha experiência em batalha e além do mais ele se tornou Tsuchikage ainda jovem, um pouco passou a velhice, ele se tornou Tsuchikage. Então, cara, realmente eu considero ele como Tsuchikage mais poderoso, ainda mais por fundar a Aldeia da Pedra, velho. Realmente ele reúne toda uma nação ali, e ainda crescer na época onde as pessoas morriam muito jovem e envelhecer, torna esse Kage realmente bastante poderoso na minha concepção. E eu acredito que se o Mu provavelmente também tenha criado a Kekeitouta, eu acreditaria que o próprio Ishikawa também deveria aprender essa técnica, já que eles tinham uma ligação muito forte entre o Mu e o Ishikawa. Então eu acho que ele também tinha o estilo poeira. Essa daqui é a minha teoria, pelo menos da minha concepção, considerando o Ishikawa como o Tsuchikage mais poderoso. Terceiro, Mizukage. Esse daqui é outra especulação minha. Vai se destacar que o Yagura é o meu personagem favorito e até eu não considero ele como o Mizukage mais poderoso. Isso porque eu fico com uma pulga atrás da orelha com relação a esse um fato que é bastante frequente do anime, que é a ideia do personagem que ele é sempre destacado por algo. O Yagura sempre foi destacado como Jinchuriki perfeito, e de fato isso realmente aconteceu. Toda vez ele era citado como Jinchuriki perfeito, mas nunca foi dito que ele era o Mizukage mais poderoso. E cara, isso é um mistério bastante grande, porque no universo de Naruto, a Aldeia da Névoa era classificada como uma aldeia muito sombria. Os Kages, os Mizukages não eram tão relevados assim, provavelmente só os membros do conselho ali sabem qual o nível de poder dos Mizukages. E isso porque até o próprio Gengetsu não era lembrado, ele era o segundo Mizukage. Então vamos por eliminação aqui. Choujuru e Beiterumi não seriam os Mizukages mais poderosos, embora eles sejam poderosos, não são a tanto. Sobram 4, Yagura, Gengetsu, terceiro Mizukage e Byakuren. O Yagura apareceu bastante, velho, ele apareceu muito no anime, mas nunca foi dito que ele era o Mizukage mais poderoso. E de fato, não sei se isso seria revelado bastante, não é? Porque a própria Aldeia da Névoa não diria quem é, né, devido ao mistério e aos segredos da própria aldeia. Porém, embora ele consiga controlar uma besta de cauda, eu acho que eu teorizo, né, que ele não seja o Mizukage mais poderoso. Sobrou 3, Gengetsu, Byakuren e o terceiro Mizukage. O Byakuren se tornou Mizukage na sua velhice. Ele não é como o Tsuchikage que, tipo assim, embora já estava pouco para sua idade, mas ele ainda se tornou um pouco jovem. O Byakuren assumiu o posto de Mizukage ainda muito velho. Então eu classifico o Byakuren que não tenha tanta força como ele tinha na sua juventude, mas sim, ele era muito poderoso, apesar de que a idade meio que contribuía para ele não estar um pouquinho abaixo aqui, como tipo o Hiruzen, velho, que não tinha tanta força quanto ele normalmente deveria ter na sua juventude. Sobram 2, terceiro Mizukage e Gengetsu. Gengetsu nem sequer foi lembrado. E também seu poder, embora complexo, muito complexo mesmo, o poder do Gengetsu é mais voltado para a complexidade do que para realmente destruição. Gengetsu não fica na minha colocação como o Mizukage mais poderoso, embora assim ele tenha sido muito poderoso. E isso eu vou destacar por um fato bastante curioso,
Gengetsu, Byakuren e terceiro Mizukage viveram na época dos estados combatentes. Época essa em que as pessoas morriam muito jovens, assim como o Ishikawa e o Mu viveram nesse período também. Vai se destacar que o terceiro Mizukage estava na reunião dos primeiros Kages, ou seja, ele tinha confiança do primeiro Mizukage para ser o guarda-costas. Ele era o único terceiro dali e o mais jovem entre daquele momento. Se ele era o mais jovem estar naquela reunião, eu presumo que o terceiro era um prodígio em poder, velho. Provavelmente Gengetsu estava na aldeia como Mizukage temporário, enquanto o Byakuren estava naquela reunião. Foi uma pulga atrás da minha orelha de pensar que ele seria o Mizukage mais poderoso. Sem falar que o período do terceiro Mizukage foi um momento muito conturbado na Aldeia da Névoa. Momento esse em que provavelmente ele implantou e intensificou mais os períodos da Aldeia da Névoa Sangrenta. E também vale se destacar que a aldeia se tornou famosa, né, como a Aldeia da Névoa Sangrenta durante seu mandato. Vai se destacar isso porque foi durante o período da Terceira Grande Guerra de Naruto. E a Terceira Grande Guerra foi conhecida, a Aldeia da Névoa foi conhecida como a Aldeia da Névoa Sangrenta. Também o fato simples de que ele tinha, velho, todo o monopólio junto dele, já que o Yagura provavelmente era seu discípulo, se tornou o Jinchuriki do Três Caudas. E o Takata, que era provavelmente do seu clã, se tornou o Jinchuriki dos Seis Caudas. Ou seja, para ele ter passado suas duas bestas para esses dois membros específicos na qual faziam parte do seu laço, realmente demonstrava quão poderoso esse Mizukage era. Sua morte é um mistério, mas se você parar para pensar que ele viveu desde os estados combatentes até o período da Terceira Grande Guerra de Naruto como Mizukage, e dá para demonstrar que ele realmente era muito poderoso mesmo, velho. E ter, sei lá, duas bestas como os Seis e o Três Caudas no seu discípulo e no membro do seu clã demonstra que ele realmente era um cara bastante cuidadoso e atencioso com relação ao poder que era distribuído na sua nação. E como não foi dito quem era o Mizukage mais poderoso, e há um mistério com relação às habilidades do terceiro Mizukage, alguém muito poderoso ao ponto de ser o guarda-costas do primeiro Mizukage, eu considero ele aqui como o Mizukage mais poderoso, ao menos na minha concepção. É na minha teoria, no caso, não é? Eu realmente queria oficialmente dizer, né, que poderia ser o Yagura, o Jinchuriki perfeito e tal, mas nunca foi dito no anime que ele é o Mizukage mais poderoso, e sim o Jinchuriki perfeito. Então, né, eu coloco o terceiro aqui na minha concepção, apesar do Yagura ser o meu personagem favorito no anime. Terceiro Kazekage. O terceiro Kazekage, velho, realmente, tipo, muita gente poderia dizer que é o Gaara, eu também posso dizer que é o Gaara, né? Porém, a minha teoria indica que é o terceiro Kazekage. Primeiro, nunca foi dito oficialmente que o Gaara meio que é mais poderoso, pelo menos atualmente. Nunca foi dito que ele ultrapassou o terceiro. Vale se destacar também que o Gaara, embora muito poderoso, não é? Tem um fato bastante curioso que chamou minha atenção, que quando ele estava com o Shinki, quando o Shinki era criança, ele abraçou o Shinki e a areia de ferro do Shinki passou pela defesa do Gaara. Realmente não foi uma defesa que o Gaara focou em meio que defender contra o ataque do Shinki, mas passou, velho, pela defesa do Gaara. Então, se a areia de ferro consegue passar pela defesa do Gaara, então isso significa que a areia de ferro consegue penetrar na defesa do Gaara. Não a defesa absoluta, pelo menos aquela que o Gaara concentra todo o seu poder para se defender. Mas se conseguiu, velho, a areia de ferro tem um potencial de ser muito mais poderosa do que a areia convencional do Jinchuriki. Você falar que a Shio falou que o terceiro criou essa habilidade através das habilidades do Jinchuriki. E assim foi classificado como o Kazekage mais poderoso, velho. Então, se a areia de ferro consegue passar pelas defesas do Shukaku como defesa, sem falar que a areia de ferro foi classificada como a arma mais temida na Aldeia da Areia, o terceiro Kazekage como um prodígio da época que ele criou, velho, realmente esta habilidade, só observando o Jinchuriki, torna ele, na minha concepção, como o Kazekage mais poderoso. Sem falar que ele já foi oficialmente lidado como o Kazekage mais poderoso no anime. Só falta deduzir ali quanto que o Gaara conseguiu superar o terceiro. Isso não foi dito. Porém, o Gaara, eu acho que tem um domínio ali de habilidade e letalidade muito mais alto que o do terceiro. Ele conseguiu realmente tornar a sua areia muito mais delicada e muito mais afiada em letalidade do que realmente a abrangência agora. Porém, a gente não sabe deduzir ali qual é o fato, se ele superou ou não. Porém, o objetivo do Gaara nunca foi superar o terceiro Kazekage em poder. Ele não queria ser o maior Kazekage, ele queria ser só o Kazekage. Por conta do Naruto, que Naruto queria ser o Hokage. Naruto sim queria ser o Hokage mais poderoso. Já o Gaara não, ele queria se tornar o Kazekage. Então ele não tinha o objetivo de ser o mais poderoso que o terceiro Kazekage.
então não fica, esse era o objetivo dele, entendeu? Mas se o Gaara superou, provavelmente nós não sabemos, apesar de que eu teorizo que o terceiro ainda está na frente como o Kazekage mais poderoso. Porém, não é, se tiver alguma comprovação específica de que o Gaara superou, não é? Talvez tenha, né? Mas provavelmente, na minha teoria, eu ainda considero o terceiro como o Kazekage mais poderoso. Além do mais, a gente nunca viu as habilidades do terceiro oficialmente, ele lutando em batalha, lutando com tudo, velho. A gente nunca viu ele em batalha oficialmente, só como ele, o Tensei, ou como marionete. Mas isso daí não é o poder 100% do terceiro Kazekage. Hokage é bastante difícil de dizer, porque há 2 pontos diferentes. Primeiro, depende de como ponto de vista na qual você quer retratar. Pode ser o Hashirama ou pode ser o Naruto. E por que eu digo isso? Porque no momento atual, em atualidade, no momento atual, em Boruto, quem é o Hokage mais poderoso? Hashirama. Naruto perdeu o poder da Raposa de 9 Caudas, e isso meio que contribui para o fato dele perder várias habilidades que ele tinha com a Raposa de 9 Caudas. Poderes esses abrangentes que poderiam colocar ele no topo. Ele perdeu, já que a 9 Caudas não está mais com ele. Porém, ele tem um modo sábio, um modo que realmente ajuda ele bastante. Ele tem um chakra que pode fazer ele lutar durante dias. Mas eu não considero que ele tenha superado o Hashirama se ele perdeu a Raposa de 9 Caudas. E outro ponto, né, considerando outro ponto de vista, o auge de cada Hokage, sim, o Naruto fica na frente. Naruto fica na frente porque é o auge de todos os Hokages, o modo Baryon, o modo da 9 Caudas, que foi o auge dele, ele realmente conseguiu lidar com o Otsutsuki sozinho. Então, no auge de cada Hokage, Naruto fica na frente. Porém, na atualidade, atualmente, não é? Como o Naruto perdeu a Raposa de 9 Caudas, o Hashirama fica na frente, assumindo de novo o pódio de Hokage mais poderoso, já que, cara, ele tinha o modo eremita, ele tinha a habilidade de estilo madeira que conseguia parar bestas de cauda, né? A madeira conseguia absorver o chakra das bestas, imobilizando elas. Ele, sim, realmente conseguia, velho, parar bestas inteiras, velho. Era o passatempo dele, né? Tipo, ele tinha, tirando o Shukaku, que já tinha sido capturado, ele capturou todas as outras bestas de cauda. Realmente o cara era muito poderoso mesmo. E sem falar que ele conseguia se regenerar em batalha instantaneamente, ou seja, não importava se ele fosse ferido gravemente, a cura dele era muito maior do que a da Tsunade e a força dele era 1000 vezes maior. Provavelmente, velho, ele tinha um taijutsu muito elevado, ele que criou a técnica do punho forte, um taijutsu realmente poderoso na aldeia da Folha. Então, cara, em poder, habilidade, até em selamento, já que ele selava aquelas bestas de cauda, eu acredito que o Hashirama meio que atualmente voltou com o título de Hokage mais poderoso, porém, no ápice, dependendo, né, do seu ponto de vista, no ápice de todos os Hokages, Naruto é o Hokage mais poderoso, efetivamente. Não tem um que supere ele no auge de cada um. Por exemplo, o Hashirama lutando contra o Madara no Vale do Fico foi o auge dele, do Naruto lutando contra o Shiki com o modo Baryon, no auge de ambos, Naruto supera. Porém, atualmente, oficialmente em Boruto, eu acredito que o Hashirama tenha voltado ao título de Hokage mais forte. E esse daqui é a minha teoria. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê like, senão porque ajuda demais o canal a crescer. Se você não gostou, queria que outro Kage estivesse no lugar, comente aqui qual era o Kage que você queria que tivesse, como o Mizukage, o Kazekage, o Raikage, ou o Tsuchikage, o Hokage mais poderoso, que eu não coloquei aqui. Comente aqui por que esse Kage deveria estar nessa colocação. E é isso. Obrigado por tudo. Valeu. E tchau.